troca-troca na direita, ex-presidenciável abandonando o partido para entrar em outro para ser candidato ao governo, o Datena se filiando aí à União Brasil para ser candidato do Dória e do Rodrigo Garcia em São Paulo, mas não é só na direita que tem troca-troca e movimentação. Na esquerda também. O ex-futuro prefeito de São Paulo, o ex-candidato também à presidência da República, e ex-dirigente do MTST, o dirigente do MTST, o Guilherme Boulos, que entrou no PSOL para ser candidato à presidência da República lá em 2018, né? Na semana que ele assinou a ficha de filiação, já foi anunciado como candidato, agora anunciou, né, poucos dias depois que o Datena, o Tiago lembrou aí, anunciou no ar, né? Disse que ele tinha sido convidado pelo Boulos para ser vice, né, o que não foi negado pelo Boulos. Bom, o vice desistiu antes, né, de ser vice, está indo aí para ser candidato ao Senado, e o Boulos hoje anunciou que vai ser candidato a deputado federal, né, mostrando que, de certa forma, toda aquela encenação da candidatura ao governo dependia de duas coisas. Ou da capitulação do PT, né, de abrir mão da sua candidatura, era uma chantagem, uma tentativa de chantagem, ainda bem que mal sucedida, né, porque dependia da capitulação do PT, como aconteceu na Prefeitura de São Paulo, né, quando o PT lançou um candidato fraco, né, que não era competitivo do ponto de vista eleitoral, né, e acabou cedendo a vez para o Boulos, logicamente, com a mãozinha do partido da imprensa golpista, né, da Folha de São Paulo, que ajudou o Boulos primeiro a ganhar as prévias no próprio PSOL, e depois projetou o Boulos aí, fez campanha para o Boulos como o melhor candidato da esquerda, né? Não só a Folha, mas vários órgãos da imprensa capitalista. Agora, parece que a burguesia está muito mais preocupada com a sua própria divisão interna, né, com seus candidatos e com a possibilidade de vitória do PT, não tem muita gente disposta a investir na candidatura do Boulos ao governo de São Paulo, né? Bom, e aí, diante do fracasso da empreitada, como parte de uma operação, né, de propaganda, porque, obviamente, assim como o Alessandro se lançou como candidato à presidência da República para finalmente ser candidato ao governo do Sergipe, que são duas coisas bem diferentes, né, visando se promover, agora muita gente está dizendo que o Boulos foi esperto, né, que ele se lançou candidato ao governo, se promoveu e agora finalmente vai sair aí candidato a deputado. Na entrevista que ele deu à Folha, ele disse que o plano dele é superar a votação do filho do Bolsonaro e ser o candidato a deputado mais votado de São Paulo. Ele vai conseguir ou não, não sei, e nem tem muita importância. O que mostra é que, na realidade, o que está em questão aí são projetos pessoais, né, de construir uma carreira, seja dos carreiristas de direita, seja dos carreiristas de esquerda, né? Uma vez que a candidatura do Boulos já nasce como de um deputado, já surge como uma coisa desmoralizada, resultado da chantagem que ele fez, primeiro contra a candidatura do Haddad, contra a candidatura do próprio Lula, né? Porque o Boulos fez parte da ala do PSOL, que não lutaram para aprovar a candidatura do Lula, apoio à candidatura do Lula no próprio PSOL, negociaram e ainda estão negociando, né? E aonde a candidatura do próprio Boulos aparece agora como resultado de uma negociação, né, em que lhes são oferecidas aí, condições vantajosas para ser candidato a deputado. E, infelizmente, o 247 e outros canais aí publicaram declaração do Haddad dizendo que já defende que o Boulos seja candidato a prefeito de São Paulo em 2024. Quer dizer, o que mostra que, obviamente, tem uma negociação, né, em torno, não é simplesmente uma desistência, mas é uma negociação, o que a gente poderia dizer que, claramente, né, na linguagem da política burguesa, devidamente desmascarada, é uma negociata, né, onde o que vale não tem nada a ver com o programa, não tem nada a ver com o interesse da população, mas tem a ver com o interesse de carreira,
dos políticos, que se tornam candidatos a isso ou aquilo, ou deixam até de ser candidatos, né? Teve político também que deixou de ser candidato, porque achava que a disputa não era o melhor para ele, para a sua carreira, né? Ia ficar mal. Que se dane o interesse do partido, que se dane o interesse dos trabalhadores. O que vale para o político é defender a sua própria carreira, os seus próprios interesses, né? E o resto que se dane futebol clube. Está aí a candidatura do Boulos, servindo a esses propósitos tradicionais da política burguesa, que é feita, infelizmente, nos partidos da burguesia, mas que se manifesta também no interior dos partidos da esquerda, nos partidos que se dizem socialistas e até mesmo revolucionários.